Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o nosso projeto Foco na Aprovação e hoje nós vamos falar de um tema bem importante para as provas, que é engenharia genética e biotecnologia. Então hoje nós vamos aprender a diferença entre organismos geneticamente modificados e transgênicos. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Então aqui na nossa aula a gente vai descobrir qual que é essa diferença. Organismos geneticamente modificados. Vamos lá. Vou dar dois exemplos para a gente explicar esse conceito. Se eu transfiro um pedaço de um gene de uma bactéria para uma outra bactéria da mesma espécie, teve alguma modificação genética? Sim, eu manipulei gene e passei para uma outra bactéria. Então, é um organismo geneticamente modificado. Teve uma modificação no DNA. Vamos mudar o exemplo. Se eu pego um gene de um humano e transfiro para uma bactéria, pergunta: são espécies iguais ou diferentes? Nesse caso, humano e bactéria são espécies diferentes. Pergunta: teve alguma modificação genética? Eu mexi no gene de alguém? Sim. Nesse caso, eu mexi no gene do humano e transferi para uma bactéria. Então, nos dois casos, teve modificação genética, certo? No primeiro exemplo, foi de bactéria para bactéria, da mesma espécie, teve uma modificação genética. No segundo exemplo, eu transferi um gene de um humano para uma bactéria, ou seja, teve modificação genética também, só que foi entre seres de espécies diferentes. Então, no meu primeiro exemplo, foram da mesma espécie e no segundo exemplo, a gente teve espécies diferentes. Nos dois exemplos, teve modificação genética? Teve. Então, os dois casos vão ser organismos geneticamente modificados, porque teve modificação de alguma forma. Agora, os dois vão ser transgênicos? Não. Por quê? O transgênico é quando a gente pega um gene de um organismo e transfere para um outro organismo de espécies diferentes. No primeiro exemplo, a gente teve a mesma espécie, bactéria com bactéria, né? Vamos supor que elas sejam da mesma espécie. No segundo exemplo, a gente teve de humano para bactéria, espécies diferentes. Então, somente no segundo exemplo, a gente vai ter um transgênico, ok? Então, o que seria organismo geneticamente modificado? É quando sofreu qualquer tipo de modificação genética. Agora, quando a gente fala que é um transgênico, quer dizer que a gente mexeu de qualquer forma nesse gene, só que foi entre espécies diferentes, ok? De qualquer forma, a gente pode dizer que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, concordam comigo? Foi para espécies diferentes, foi entre espécies diferentes e teve modificação. Então, todo transgênico é um OGM, é um organismo geneticamente modificado. Mas eu posso dizer o contrário? Eu posso dizer que um organismo geneticamente modificado é um transgênico? Não, porque se eu pego lá o primeiro exemplo que a gente deu, de bactéria para bactéria, da mesma espécie, foi modificado, é um OGM, mas não é um transgênico, porque elas não são de espécies diferentes. Entendeu o raciocínio? Então, cuidado com isso. Um organismo transgênico é entre espécies diferentes. Aqui eu trouxe um exemplo muito importante, bem bacana para as provas, que é a produção de insulina humana. Antigamente, as pessoas utilizavam a insulina de porcos. Hoje em dia, a gente já usa um outro mecanismo e agora eu vou explicar para vocês como que funciona. O que acontece? Nós pegamos uma célula de pâncreas que produz a insulina e aí o que a gente faz? A gente pega o pedaço de DNA dessa célula humana e pega somente o gene que faz a insulina humana. Então, tá vendo aqui? A gente pegou o DNA da célula humana e só pegou o pedaço que interessa, que faz a insulina, que é essa parte vermelhinha aqui, ó.
Então, de todo esse DNA, a gente só pegou um pedaço, que é chamado de gene, que faz a insulina, certo? Então, somente essa parte vermelha que faz a insulina. Então, a gente só vai pegar essa parte vermelha. Tá, professora, como é que a gente pega somente o gene de interesse? Só o gene que me interessa, que vai fazer insulina. Como que a gente faz isso? A gente vai precisar cortar essa parte vermelhinha que faz a insulina. E como que a gente corta somente essa parte vermelha que faz insulina? Através de enzimas de restrição. Então, o que são enzimas de restrição? São enzimas que cortam o pedaço que a gente quer, o gene de interesse, ok? Então, a partir de um DNA inteiro de uma célula humana, só peguei um pedaço que vai fazer a insulina. Então, eu fui lá, peguei as enzimas de restrição e cortei somente aquela parte. Professora, o que eu vou fazer com essa parte, com esse gene que eu quero? O que eu faço? Agora vamos para a bactéria. Pessoal, a bactéria tem basicamente, entre aspas, 2 tipos de material genético, para ficar bem fácil a gente entender. O primeiro material genético, que está aqui em verde, é o cromossomo da bactéria, o que vai fazer ela ficar viva, certo? E esse outro tipo de material genético que está em azul é chamado de plasmídio. Ou seja, tem 2 partes que a gente pode mexer na bactéria. Agora, em que parte a gente vai mexer? Primeiro, se a gente pega o cromossomo da bactéria para poder mexer, isso pode gerar algum erro e prejudicar a bactéria. Por quê? Porque é o cromossomo da bactéria que vai deixar ela viva. Se a gente pegar o cromossomo para poder alterar, a bactéria pode morrer. E na verdade não é isso que a gente quer. A gente quer deixar a bactéria viva, só que a gente quer fazer ela trabalhar a nosso favor. Então, o que a gente vai utilizar? Vai ser o cromossomo dela, o que deixa ela vivo? Claro que não. A gente vai pegar a outra parte que não vai prejudicar a bactéria, que é o caso o plasmídio. Então, a gente tem o cromossomo, que é super importante para a bactéria, que deixa ela viva com todas as suas funções vitais. E tem a outra parte que não vai fazer tanta diferença para ela, que é o plasmídio. Então, o cromossomo a gente vai deixar ali do mesmo jeito que está, para ela continuar viva, continuar funcionando. A gente vai pegar a outra parte que não vai fazer diferença para ela, que é o plasmídio, que é essa parte redondinha aqui que está em azul. E aí, o que a gente faz? A gente pega o plasmídio e corta um pedaço dele. A gente tira uma parte desse plasmídio, deixa vazio. Tá vendo que aqui tem um espaço vazio no plasmídio? E aí, o que eu faço? Lembra daquela parte vermelhinha que produz a insulina que a gente cortou? E aqui a gente tem o plasmídio, que a gente já cortou uma parte vazia, que tem uma parte vazia. A gente pega aquele pedaço vermelhinho que produz a insulina e coloca nessa parte vazia do plasmídio, certo? Entenderam como é que funciona? Então, o plasmídio que estava fechado, o que a gente faz? A gente tira um pedaço dele, e aí vai ficar com espaço. E aí a gente pega aquele gene de interesse da insulina e preenche esse plasmídio. E aí o que a gente vai ter nessa bactéria agora? Nós vamos ter um plasmídio com uma parte de um gene que produz a insulina. Olha que legal! Essa bactéria vai começar a produzir a insulina, vai começar a agir ao nosso favor. Então, aqui nesse momento, nós temos a bactéria com o cromossomo, que nós não mexemos, e nós temos o plasmídio com o gene que nos interessa, que vai produzir a insulina. Então, aqui nós temos uma bactéria com DNA recombinante. O que significa isso? Esse recombinar quer dizer que eu peguei um plasmídio e misturei ele com um gene de uma outra espécie, que no caso é do ser humano, um gene que produz a insulina. E aí a gente vai ter um DNA recombinante com 2 partes,
com o DNA da bactéria, que é chamado de plasmídio, e com o DNA do humano, com o gene do humano, que vai produzir a insulina. Então, por isso que a gente fala que isso aqui é um DNA recombinante, que é uma mistura de DNA. Conseguiram entender? E aí agora a gente tem uma bactéria, olha que legal, a gente vai ter uma bactéria que produz a insulina humana, que a gente quer. Só que nesse momento aqui é só uma bactéria. Então, o que nós precisamos fazer em laboratório? Ou de forma natural. De forma natural, a bactéria vai se reproduzir de forma assexuada, criando, entre aspas, ali, cópias dela mesma, né? E aí nós vamos ter várias bactérias com esse DNA recombinante, com esse DNA misturado. Então, essa bactéria inicial vai criar cópias dela mesma, né? Vai se multiplicar de forma assexuada, e aí nós vamos ter várias bactérias produzindo insulina humana. Ok? E também essa reprodução pode ser feita no laboratório também, de forma artificial. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui uma observação da diferença entre cromossomo da bactéria e plasmídio. O cromossomo é algo muito importante para a bactéria, então por isso que nós não mexemos nesse cromossomo. A gente só vai mexer no plasmídio. Então, o que é o DNA recombinante? É uma mistura de DNA bacteriano, que é o plasmídio, com o gene de interesse, o gene da insulina humana, que a gente tirou lá da célula humana lá no início do processo. O DNA humano com o DNA bacteriano, nós temos um transgênico. Por que é transgênico? Porque nós temos DNAs de espécies diferentes, ou seja, de um humano e de uma bactéria. Ok? Se a gente misturasse, por exemplo, um DNA de uma bactéria com de outra bactéria, só seria um OGM, um organismo geneticamente modificado. Agora, como aqui a gente misturou DNAs de espécies diferentes, nós vamos ter um transgênico. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que nós pegamos um DNA de uma bactéria, um pedaço, né? E a gente colocou em uma planta. Misturou espécies diferentes, é um transgênico, ok? Então, cuidado com isso. E aí, o que vai acontecer? Depois que essa bactéria está pronta para produzir insulina humana, como que acontece essa produção de insulina? Vamos lá. Aqui, gente, nós temos o plasmídio com o DNA de interesse, com o gene da insulina humana, certo? Então, aqui nós temos o DNA recombinante, com o gene que a gente quer. E aí, o que vai acontecer? A partir desse DNA, vai acontecer uma transcrição. O que é transcrição? É quando a partir de um DNA, que nesse caso é o DNA misturado, é o DNA recombinante, o que vai acontecer com ele lá dentro da bactéria? Ele vai ser transcrito em RNA mensageiro. Lembra que a gente estudou lá no primeiro ano síntese de proteínas? Então, aquele processo se encaixa perfeitamente aqui. Então, o que acontece? O DNA recombinante, aquele misturado, de bactéria e humano, ele vai ser transcrito em RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai ser traduzido em proteína. Ou seja, essa proteína que foi feita pela bactéria vai ser a insulina que a gente quer. Ou seja, a insulina humana é um hormônio proteico, é um hormônio à base de proteína, certo? Então, a insulina, na verdade, é uma proteína. Então, se a prova perguntar, por exemplo, a partir de um DNA recombinante da bactéria que vai produzir a insulina, ela vai estar produzindo um carboidrato. Errado. Na verdade, quando a gente pega um DNA, faz a transcrição e depois a tradução, o objetivo disso é justamente fazer uma proteína. E aí vai depender do objetivo que a gente quer.
Essa proteína, nesse caso, foi uma insulina, mas a gente poderia produzir, por exemplo, em outras ocasiões, a gente poderia produzir uma proteína que seja uma toxina, né? Para fazer uma planta, por exemplo, ficar mais forte, mais resistente, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tudo bem? Então, cuidado nessa diferença de OGM e transgênico. Só lembrando que todo transgênico vai ser um organismo geneticamente modificado e o contrário não vai ser verdade, ok? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre plantas transgênicas. Vamos focar agora nos benefícios, tudo bem? Então, eu vou fazer um desenho aqui antes de explicar os outros pontos. Aqui nós temos uma bactéria. Vou até desenhar a parede celular dela aqui, ó, para a gente poder lembrar. Vamos supor que essa bactéria produza naturalmente uma toxina. Tá? Então, vamos supor que ela produza uma toxina. Essa toxina que essa bactéria produz se chama toxina Bt, tá? É o nome dessa toxina. E do outro lado, eu tenho aqui uma plantação de milho, tá? Vou escrever aqui, ó, uma plantação de milho. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar um pedaço do gene da bactéria, que é o gene de interesse, lembra? Que é aquilo que eu quero. Um pedaço desse gene que faz a toxina Bt e coloco no milho. O que vai acontecer quando o milho recebe esse gene que faz a toxina Bt? O milho, ele passa a produzir essa toxina Bt também. Então, esse milho, ele vai passar a ser chamado de milho Bt. Então, aqui do lado eu coloquei, ó, milho Bt. Por quê? Porque ele, na verdade, vai ser um transgênico. O que é transgênico? Qual que é o conceito? Quando a gente mistura material genético de espécies diferentes. Nesse caso, de bactéria para vegetal, de bactéria para milho. E aí, gente, esse milho vai começar a produzir essa toxina Bt. E aí, essa toxina, ela vai matar somente o inseto que come as folhas do milho. Então, essa toxina Bt, ela vai afetar somente uma praga específica. Vamos supor que seja essa lagarta aqui, que esteja comendo a folha do milho. Ele está prejudicando a plantação de milho. Aí depois que eu faço esse milho transgênico que produz a toxina, essa toxina vai estar nas folhas do milho. Qual que é a consequência? Essa lagarta vai comer a folha e aí o que acontece com ela? Olha aqui o exemplo que eu coloquei. A lagarta, quando ela come a folha do milho, esse milho está produzindo a toxina Bt, porque ela agora é um transgênico, certo? E aí, quando essa lagarta vai comer a folha que tem a toxina, essa toxina vai prejudicar o sistema digestivo da lagarta. E aí, essa lagarta, depois de um tempo, ela morre. Só que percebam que essa toxina, ela só vai afetar essa lagarta que está comendo a folha. A toxina, ela não vai prejudicar outros insetos, só vai prejudicar aquela praga específica que está comendo a folha do milho. E qual que é o benefício disso, de tudo isso? Esse milho transgênico, que é chamado de milho Bt, que produz essa toxina, esse processo todo vai acabar sendo mais barato. Por quê? Porque eu não vou precisar mais utilizar inseticida para poder combater essas pragas. Vai ser mais saudável também, porque não vai ter mais inseticida e não vai afetar também os humanos, ok? Na hora de estar se alimentando desse milho. Então, vai ser mais saudável. E o terceiro, vai ser mais seguro ecologicamente falando. Por quê? Porque essa toxina Bt só vai matar aquela praga específica, não vai prejudicar os outros insetos. Então, a gente vai passar a ter um ambiente equilibrado, ok?
Outro exemplo de planta transgênica que nós temos a soja RR, que é uma soja resistente a herbicidas. Como que isso funciona? Pessoal, ervas daninhas são plantas que competem por recursos. Então, nós temos ali a nossa plantação de soja, só que podem surgir ali ervas daninhas que vão competir pelos recursos, como água, adubo, por exemplo. E aí a nossa plantação de soja pode ficar prejudicada. Então, o que a gente faz? A herbicida, quando a gente joga, a nossa intenção é matar as ervas daninhas, certo? Não é a intenção matar a soja. Só que quando a gente joga ali o herbicida, além de afetar as ervas daninhas, a gente pode afetar também a soja. Então, qual que é o maior problema do herbicida? O herbicida pode afetar vai afetar a erva daninha, mas também pode afetar a nossa soja. E aí, o que a gente faz? A gente pega um gene de uma bactéria, transfere para a soja e aí essa soja passa a ficar resistente a essa herbicida. E aí quando a gente joga herbicida, vai matar as ervas daninhas, mas não vai prejudicar a nossa soja, porque a partir desse momento, como a soja ela é transgênica, é mais resistente, ela não vai ser morta por conta do herbicida. E qual que é o resultado disso? A soja não vai ser afetada e aí o produtor vai conseguir fazer mais soja de uma forma mais eficiente, né? E como ele produz mais, a consequência é que o alimento chega mais barato. Então isso acaba sendo um ponto positivo, ok? Pessoal, então a gente para por aqui. Na próxima aula a gente continua. Espero que vocês tenham entendido todos os conceitos e até a próxima aula. Bons estudos!